Só que o que eu acho mais grave não é nem não terem abordado as acusações. O mais grave é o quanto o filme insiste em passar pano para isso, mesmo sem mostrar o assunto. São inúmeras as cenas dele sendo fofo com crianças, inclusive em hospitais. É como se dissesse, antes que vocês venham falar de acusações de abuso, olha como ele era super legal com as crianças. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, nesta quinta-feira eu tenho uma e somente uma estreia nos cinemas para comentar aqui no Em Cartaz. É uma estreia grandona, viu? Michael, a cinebiografia de Michael Jackson. E se você não viu o filme ainda, fica o alerta. Esse programa contém spoilers. Se você não se importa com isso, vamos em frente. Mas se para você isso é um problema, tranquilo. Pausa o vídeo, salva para ver depois, assiste o filme e aí volta aqui para saber a minha opinião e mais informações sobre o filme. Mas a inscrição no canal e o like aqui no vídeo você pode deixar já. Tá bom, se quiser dar o like depois eu não fico chateado não, desde que você não esqueça. Bom, como eu disse, esse vídeo tem a minha opinião e informações com spoilers sobre a cinebiografia Michael, o filme que conta a vida, ou pelo menos parte dela, do cantor, compositor, dançarino e gênio musical em geral, Michael Jackson. E como você sabe, a vida é contexto. Então vamos a um breve contexto sobre o nosso personagem de hoje. Eu fiquei muito na dúvida do quanto eu deveria me aprofundar nessa apresentação do Michael Jackson, de até que ponto ele ainda é uma figura viva na memória das pessoas, ou no conhecimento, das pessoas, sobre um artista que morreu já tem 17 anos. E mais, de qual Michael Jackson as pessoas sabem ou se lembram? É do gênio musical? Ou é do sujeito que enfrentou acusações pesadíssimas envolvendo crianças? É do dançarino que tornava possível o fisicamente impossível? Ou é o menino negro que se tornou um adulto branco? Se qualquer pessoa, digamos, comum, já tem muitos lados, imagina alguém fora do comum, tão fora do comum, quanto o Michael Jackson. Mas se você está esperando encontrar qualquer dimensão extra no personagem, pode esquecer. Se você quer saber mais sobre o ser humano, ir além do artista, não vai ser com esse filme que você vai conseguir isso. Nesse sentido, ele se parece mais com as cinebiografias brasileiras, que costumam ser só uma coleção de momentos da vida do artista. Alguns pontos obrigatórios que precisam ser ticados para quem quer saber o mínimo do mínimo. Aliás, é muito pior do que isso. Imagine, embora o roteiro acompanhe o Michael da infância, de orçamento apertado no interior dos Estados Unidos, até o ano de 1988, quando ele tinha 30 anos, ele passa totalmente reto por um momento muito importante, que foi a campanha USA for Africa, que reuniu a fina flor da música pop estadunidense da época para arrecadar dinheiro para combater a fome no continente africano, que foi o que rendeu o hino We Are the World. Mas aqui, nada sobre isso. Imperdoável. Isso já seria grave por si só, mas seria menos grave se a opção fosse se concentrar mais na vida pessoal do que na vida artística. Só que não é isso. Sobre a vida pessoal, muito pouco. A gente fica sabendo que ele foi privado da infância pelo pai controlador, que queria que ele e os irmãos dessem certo na música a todo custo. Ficamos sabendo que ele gostava de animais e que criava uma lhama e até uma girafa no quintal de casa, que ele era fã de Peter Pan e que sonhava em também poder fugir da realidade. Em uma cena até que mostra ele com o livro do Peter Pan que ele tinha, ele mesmo associa uma ilustração do Capitão Gancho ao pai dele, o Joseph. E não tem muito mais do que isso. Absolutamente zero sobre qualquer coisa que desse mais profundidade para o Michael. Sobre as muitas polêmicas, aí mesmo é que desse mato não sai coelho. E você entende isso quando vê a quantidade enorme de Jacksons nos créditos do filme. Inclusive, pelo menos parte da produção foi bancada pela família. O curioso é que quase todos os irmãos do Michael são creditados entre os 17 produtores do filme. Até o Tito, que já morreu há 2 anos, está lá. Mas entre esse povo todo não aparece justamente a irmã mais famosa dele, a Janet, que provavelmente não por acaso também é limada da frente das câmeras. Dizem que até ela pediu para não ser retratada mesmo nas telas. E é como se ela não existisse. Mas não só ela. Quem não está lá como produtor também não ganha o direito de aparecer no filme. O que é só mais uma coisa que compromete bastante a credibilidade do que a gente está vendo.
Só que o que mata de vez essa credibilidade é mesmo a fuga das polêmicas. Sobre o embranquecimento é citado rapidamente o vitiligo. E bola pra frente, como se isso explicasse tudo. Sobre as constantes cirurgias para afinar o nariz, uma vaga sugestão de que ele queria ficar parecido com a ilustração do Peter Pan no livro. Mas o filme só mostra a primeira dessas cirurgias e não chega ao ponto de mostrar a aparência bizarra que ele adquiriria mais pra frente. E nesse ponto até tudo bem, porque, como eu disse, a opção foi por avançar com a história só até 88. Também por isso não temos nada aqui sobre os filhos e os casamentos, né, com toda aquela cara de terem sido arranjados que ele teve, inclusive com a Lisa Marie Presley, filha do Elvis, que morreu agora 3 anos atrás. Aliás, o filme também ignora totalmente a vida amorosa dele, não passa por nenhum interesse romântico. Ou pela falta de interesse romântico também. Quanto ao vício em analgésicos e sedativos, que no final das contas foi o que provocou a morte do cantor, aqui só aparece também uma sugestão, assim, na sequência do episódio em que ele tem parte do couro cabeludo queimado em um acidente enquanto ele gravava um comercial. Até para não ferir sensibilidades, né, e até evitar processos, o filme omite que o comercial era da Pepsi. A imagem do Michael Jackson no filme é tão higienizada que tem uma cena do médico dizendo que ele teria que tomar muitos analgésicos para suportar a dor da queimadura e o Michael diz que não vai tomar nada. E o médico insiste. É como se o filme quisesse dizer pra gente, olha, ele nem queria tomar os remédios, viu? Não foi culpa dele que ele ficou viciado. Como se alguém estivesse dizendo que foi. Não precisava disso. Mas claro que o pior foi terem passado longe das acusações de abuso envolvendo crianças. Tudo bem, mais uma vez a gente tem que fazer a ressalva de que, no momento da vida dele que se escolheu para terminar o filme, essas acusações ainda não tinham acontecido. Mas o curioso é que chegou a ser considerada uma cena em que o Michael apareceria entristecido, olhando o seu reflexo no espelho, né? Man in the Mirror, né? Que é uma música dele, enquanto a polícia invade seu refúgio, o sítio Neverland, referência à Terra do Nunca do Peter Pan. Os produtores também explicaram que eles nem poderiam colocar essa polêmica no filme por conta do acordo que foi feito com a família do garoto em 1993, o que geraria, né, um impedimento legal. Só que o que eu acho mais grave não é nem não terem abordado as acusações. O mais grave é o quanto o filme insiste em passar pano para isso, mesmo sem mostrar o assunto. São inúmeras as cenas dele sendo fofo com crianças, inclusive em hospitais. É como se dissesse, antes que vocês venham falar de acusações de abuso, olha como ele era super legal com as crianças. De mais a mais, o diretor Antoine Fuqua já declarou que não acredita nessas acusações e que era uma armação para arrancar uma grana do Michael, o que acabou acontecendo, aliás. A mãe do Michael, a Catherine, disse que, quem sabe, essas coisas todas que ficaram de fora não aparecem em uma possível continuação. E até o filme termina com uma ameaça de continuação, colocando na tela escrito algo como a história dele continua. Eu acho extremamente improvável que essa continuação saia do papel. Para começo de conversa, eu vou ficar muito surpreso, né, se essa continuação acontecer. Porque não tem muito mais para se contar sobre ele dali para frente que não seja polêmica. Como artista, ele manteve a relevância até meados dos anos 90, mas depois entrou em decadência. Tanto que quando ele morre, em 2009, ele estava no meio de preparativos para uma série de shows que eram prometidos como a sua grande volta por cima. Um ressurgimento, um renascimento. E essa decadência não pega bem em um filme controlado totalmente pela família do biografado. Ainda mais em uma fase da vida em que ele apareceu mais nas páginas de fofoca e policiais do que nas de entretenimento. Por falar em fofoca, tem umas cercando o filme que são deliciosas, como a da Paris Jackson, né, a filha do Michael, que aliás não participa da produção, indignada porque o John Branca, que participa, né, da produção e que está retratado no filme, ele aumenta o papel que ele teria tido na vida real. Ela critica que em um elenco sem grandes estrelas, aquele que é talvez o ator mais conhecido é justamente o que interpreta o empresário do Michael, o John Branca. Ele é interpretado pelo Miles Teller, um ator que eu adoro, que fez Whiplash e Top Gun Maverick. Mas aí eu tenho que dizer, né? Eu não gostei do filme.
O que não quer dizer que ele não tenha seus pontos positivos. Um deles é o ótimo elenco. Além do Miles Teller, alguns atores merecem destaque. A começar pelo Colman Domingo, que é um dos atores mais, digamos, cinematográficos da atualidade. Ele até nem está tão bem assim no filme, nem ele nem a Nia Long, que faz a Catherine, mas são nomes interessantes. Mas, voltando ao Joseph, né, interpretado pelo Colman Domingo, sem os conflitos todos que eu citei, que tornariam o personagem Michael mais interessante, cabe ao Joseph Jackson, interpretado pelo Colman, a missão de provocar os atritos que movimentam o filme. O que ele faz bem, embora, como eu disse, não seja o melhor momento da carreira dele. Não é culpa dele que o roteiro falhe mais uma vez. No caso, em tornar o personagem do Joseph, né, ainda mais duro do que ele foi na vida real. Porque embora ele fale grosso e seja temido, a impressão que fica é que o Michael não precisa de tanto esforço assim para passar por cima dele. Ele é o vilão, o Joseph, e mesmo assim fica a sensação de que ele foi suavizado e de que teria sido ainda mais suavizado se não tivesse morrido. Até porque, se estivesse vivo, provavelmente seria o 18º produtor do filme. Mas eu quero destacar principalmente os dois atores que fazem o protagonista. Primeiro, o carismático Juliano Valdi, 12 anos. Ele é tão encantador que quando o Michael cresce e ele sai de cena, a gente até lamenta. E depois, o Jafar Jackson. O sobrenome não mente, ele é sobrinho do Michael, filho do Jermaine, né, irmão do Michael. Estreante, ele segura bem a barra de interpretar alguém tão grande, tão difícil, mas é nas cenas de dança que ele é simplesmente sobrenatural. Tem uns relances que são de deixar a gente de queixo caído com a semelhança física e com o modo como ele se move. Claro que aí tem mérito também dos coreógrafos e da equipe de direção de arte, figurinos, que é bom que se diga, tiveram a ajuda de ninguém menos que Lady Gaga. Sim, ela que também é uma figura que é literalmente um espetáculo, adquiriu ao longo do tempo mais de 400 peças de roupas que foram do Michael. Os produtores pediram para ela, né, e gentilmente ela cedeu as peças que ela mantém impecavelmente conservadas em ambientes climatizados e tal. E mais, ela emprestou de graça, só com uma condição, que o set de filmagem fosse aberto para ela, que ela pudesse visitar quando quisesse. E assim foi feito e a Lady Gaga estava lá acompanhando as filmagens de várias cenas. Uma delas, que eu não sei se ela estava lá, né, uma das cenas do filme, mas que eu não sei se a Lady Gaga acompanhou, foi a recriação do icônico videoclipe de Thriller. Uma cena que foi filmada na mesma avenida em que eles fizeram o vídeo original lá em 83. Essa é só uma das recriações perfeitas que o filme faz. Outra é a da apresentação dele no evento de 25 anos da gravadora Motown, onde ele fez o moonwalking pela primeira vez. Então, se quem esperava conhecer mais sobre o ser humano Michael Jackson vai se decepcionar, quem quer aproveitar o artista Michael Jackson vai se deleitar, porque nesse aspecto o filme brilha demais. As cenas dele dançando são frequentemente de arrepiar. Eu sei que nem sou tão fã assim, embora considere o Michael sensacional, me arrepiei umas 3 ou 4 vezes. Ainda que alguns dos números musicais sejam excessivamente longos, principalmente os que vêm mais no final do filme. Muita gente tem comparado esse lançamento com o Bohemian Rhapsody, até por ter alguns produtores em comum, né, que é a cinebiografia do Freddie Mercury e do Queen. Inclusive também porque, bizarramente, os dois filmes têm participação especial do Mike Myers fazendo um executivo de gravadora, mas não o mesmo executivo de gravadora nos dois filmes. Eu achei o Bohemian Rhapsody bem superior, porque nos é dada a chance de conhecer mais as qualidades e os defeitos do Freddie Mercury. E mesmo na parte musical, para a gente entender como alguns dos clássicos foram criados. Também nisso, nosso novo filme aqui decepciona. Agora, se o que você quer é apreciar o talento do cantor e do dançarino e dar uma passada superficial pela vida dele, esse é o filme. Michael está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 2 horas e 7 minutos. Tchau!